Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui diante da palavra de Deus para que nós possamos compartilhar desta palavra. Um momento muito especial, um momento precioso. Não é verdade? Algumas pessoas vão começar a entrar aqui ao vivo e você que vai me ouvir em um outro momento, num momento ideal que vem da parte de Deus, porque Deus não chega na hora atrasada. Deus chega na hora certa. E eu louvo a Deus porque o Senhor é um Deus que quando chega, Ele resolve todas as coisas. Boa noite a todos mais uma vez, Deus te abençoe, você que está aqui conosco. Se você é simpatizante deste canal, porque aqui nós falamos de Jesus, nós falamos da sua palavra, você pode se inscrever aí, né? Aí no YouTube, em vermelhinho, inscrever, clicar ali no sininho todos. E aí todas as vezes que nós tivermos um material, você vai estar aqui conosco. Né? Toda vez que a gente fizer da palavra de Deus algo tão precioso para que você possa receber na sua casa, tenha certeza que você receberá o sinal pelo YouTube. Por isso é importante que você se inscreva neste canal. Amém? E eu quero falar com você hoje sobre uma fé. A fé que gera milagres. Uma fé que não é de algo da boca para fora, mas é algo na qual nós cremos. Uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que não duvida da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Jesus Cristo, da ação direta de Jesus naquela cruz do Calvário. Uma pessoa dessa que tem fé, ela consegue mover muitas coisas. E esta palavra de hoje é exatamente para isso, para que você possa receber e entender como funciona a fé que gera milagres. Eu quero convidá-los a fechar os vossos olhos e nós vamos fazer uma oração, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é viva e eficaz, que quando nós abrimos ela, ela tem um poder inerente de transformar o coração das pessoas que estiverem ouvindo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade do dia de hoje, para muitos dia de descanso, para outros também de trabalho, mas onde eles puderam, Senhor, estar junto com seus familiares. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Queremos também pedir a Deus que, pela Tua palavra, rema, a palavra logos, que uma está ligada à outra, aquela que está escrita e aquela que é revelada, ela venha trazer, Senhor, aos nossos corações uma direção, um conhecimento, venha acrescentar a nossa fé, venha mudar, Senhor, de repente, até a direção e a rotina da nossa vida, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Que ela possa invadir os lares, neste momento, a todos que vão estar nos vendo, e num outro momento, quando você compartilhar este vídeo, e que eu lhe peço que faça, para que a palavra do Senhor se propague. Ela é maravilhosa, a palavra de Deus é poderosa, e ela pode mudar a direção, ela pode mudar a sua vida por completo. Eu não sei o que você possa estar passando, qual a tua luta, qual a tua dificuldade, qual a tua cruz, mas eu sei que o Senhor Jesus naquela cruz levou as nossas enfermidades, sarou as nossas feridas e nos deu autoridade para que possamos vencer todas as questões espirituais malignas que possam se levantar contra as nossas vidas. E também nesta autoridade nos deu a direção e o consolo do seu Espírito Santo que permaneceu em nós para nos guiar, para nos consolar e para nos orientar. Por isso receba a presença desse Espírito na sua casa, ele é onipresente. E faça deste momento, onde você estiver no seu lar, um lugar onde você não tenha sua atenção voltada a outras coisas, a não ser a palavra de Deus. Gaste esses minutos aí ouvindo a palavra de Deus. Perceba, se envolva, se alimente, comente, compartilhe, dá glória a Deus. Estamos por canais aqui pelas redes sociais, mas nós estamos juntos, o nosso Espírito, com a presença do Espírito Santo de Deus, nos liga neste momento para um tempo onde nós possamos juntos orar, clamar e ouvir uma palavra viva. Eu quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar e agradecer a você que está aqui conosco e as pessoas que fazem parte desse ministério, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Queridos amados, como eu disse a vocês, né, a palavra do Senhor, ela tem uma função maravilhosa de gerar dentro de nós situações de transformação. Transformação essa que possa realmente mudar por completo a tua vida, as nossas vidas, porque pertencemos a um Deus maravilhoso. Amém? Lembra que eu falei uma frase para você? Cuidado com a maioria, porque a maioria, ela não entrou na arca, a maioria crucificou Jesus e pediu para que soltasse Barrabás, a maioria, ela é a favor, né? Ela vai pela porta larga, a maioria, ela concorda com o pecado. Nós não somos a maioria, nós somos escolhidos por Deus e o preço foi pago, e um preço muito alto. E por causa deste preço, né, devemos a Ele obediência quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o aceitamos como Senhor e Salvador. E aí então começamos a obedecer e a trilhar o caminho que nos dá a condição, por causa daquela cruz de Calvário, o sacrifício de Jesus por nós, a condição de irmos para a eternidade e reinarmos no céu. Então, siga Jesus, não siga a maioria, não siga o modismo da terra, não fique pensando em trazer ao teu coração coisas que, né, sentimentos, situações que a terra traz, que a terra faz com que você, né, busca, corre atrás. Jesus é amor, Jesus é poderoso, Jesus é Deus, né? Meu netinho está chegando aqui para poder participar da live conosco, né? Eu peço que Deus possa dar a ele a condição dele ficar quietinho e ele ouvir a palavra de Deus. Amém? Amados, nós temos que tomar muito cuidado para que você verdadeiramente não acorde no céu e ao acordar no céu, você acorde apenas para ouvir aquela frase: não te conheço, apartai-vos de mim. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Eu escolhi esse texto e esse tema para falar com vocês. Primeiro eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no livro de Isaías 55. Isaías 55. Todo ele fala exatamente desse convite àquelas pessoas que são sedentas, as pessoas que amam Jesus. Você gasta esse tempo conosco porque você ama Jesus. Você não vai à igreja para um encontro, você não vai para a igreja para se relacionar com pessoas, você vai à igreja para entregar ao Senhor o teu culto racional, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, e dentro do coletivo, do corpo e do reino de Deus, um relacionamento com o corpo, através do Espírito Santo. Então, tem muitas pessoas que vão à igreja para buscar essas coisas, e aí a gente fica pensando: meu Deus, cadê o amadurecimento? Cadê, Senhor, ali realmente o conhecimento de que vamos a um lugar se relacionar com o teu Espírito Santo, entregar ao Senhor o que nós temos de adoração, de louvor, e receber da sua parte as orientações, porque o Senhor sempre manifesta o seu poder. E por causa disso, olha o que diz aqui, Isaías 55. É um convite às pessoas que são sedentas, às pessoas que querem de fato buscar ao Senhor. Ele começa o texto dizendo assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, e vejam o que eu fiz: uma testemunha aos povos, e líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conheceram. Se a opressão chegar até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concederá e concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto.
que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se a ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, a fazerem-na brotar e florescer, para ele produzir semente para o semeador e o pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, queridos? Glória seja dadas ao Senhor por esta palavra. Nós vamos ler também Mateus, que é uma palavra que está falando sobre exatamente o que significa a palavra de Deus. Jesus, em momento algum, duvidou que a palavra de Deus se cumpriria na vida dele, e aqui em Isaías deixa bem claro que assim como a chuva e a neve descem dos céus para regar a terra, ela não volta antes que ela faça brotar e florescer aquele lugar aonde aquela água caiu. Compreende? Nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que Deus falou por meio do profeta Isaías esta palavra, entregando a nação de Israel e dizendo: olha, preste atenção, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Jesus venceu o inimigo pela palavra que saía da sua boca, a palavra de Deus. E é por isso que nós manifestamos a alegria de Deus e saber que a fé que gera milagres, ela está ligada, ela está vinculada, ela está intimamente ligada a Isaías 55. Olha o que diz em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, Mateus 8, versículo 5 a 10. Entrando ele, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei, a palavra, curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade. Jesus é amor, isso mesmo. Digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vocês conseguem entender que a fé, ela de fato gera milagres? Aqui nós vemos um centurião romano que tinha uma condição, tinha um cargo elevado, tinha uma posição elevada de autoridade, tinha soldados ao seu comando, tinha pessoas ao seu comando, mas também entendia o que é autoridade. E esta autoridade que eu estou falando com você nesta noite é a autoridade de Jesus, que deu essa autoridade para mim e para você quando morreu naquela cruz do Calvário. Quando ele entregou a sua vida por mim, pelo Meison que está aqui do meu lado, meu neto, por você que está aí, morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida,
vida em abundância. E eu quero dizer a você, pelo fato de exercer esse alto posto, e esse oficial entender e conhecer o que está aqui na palavra do Senhor, como ele disse, reconhecendo a autoridade, ele declarou que Jesus, ao ir até Jesus, ele estava declarando no mundo espiritual, no mundo de autoridade, que tinha uma autoridade mais elevada que a dele, que era a autoridade de Jesus. O primeiro passo para que a nossa fé possa gerar milagres é entendermos isso, que esse Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós e nos delegou autoridade, ele está acima de nós. Ele veio fazer a vontade do Pai, ele cumpriu a vontade do Pai, e assim neste momento que ele começa a cumprir a vontade do Pai, o Pai deu a ele a autoridade para que ele pudesse também fazer com que fosse, sem reclamar, obedecendo à vontade de Deus, ir até a morte de cruz. E naquele momento, quando ele chegou à morte de cruz, ele entendeu, pedindo até ao Pai, em um momento de uma questão de ser uma pessoa carne como nós, sentindo os nossos sofrimentos, sentindo muita dor, ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra a tua vontade. Nós, na maioria das vezes, nós cristãos, líderes e tantas pessoas com intimidade com Cristo, a gente precisa parar e nos perguntar se nós de fato entendemos qual é a vontade de Deus para algumas coisas que nós fazemos e não acontece. Não vai do jeito que você pensou, mesmo que seja, que tenha boa intenção, que realmente é uma coisa boa, mas talvez não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus você ajudar tais pessoas, porque aquelas pessoas não estão preparadas para a sua ajuda, ou para reconhecer depois em agradecimento, quantas pessoas ingratas, quantas pessoas traidoras, quantas pessoas desonestas, quantas pessoas se aproximam de você com um único intuito, talvez de sugar a tua força, de invejar o que você tem, de tentar lhe tirar a paz. Muitas vezes vemos história de roubar até mesmo a sua felicidade, traindo com seu marido, traindo com seu filho, com seu amigo, e assim por diante. São tantas coisas que a gente não consegue, às vezes fala assim: meu Deus do céu, não é possível que isso aconteceu, que isso se sucedeu. As pessoas permitem, no coração delas, que aquele que é o nosso inimigo manipule para que ela faça coisas que não é de acordo com a vontade de Deus. E a nós que somos liderança, você que vai à igreja, você que busca o Senhor, às vezes nós precisamos prestar muita atenção para saber qual é de fato a vontade de Deus para nós, naqueles segmentos da nossa vida, sentimental, espiritual, financeiro. O que Deus tem em cada um dos seus propósitos, que nós às vezes não entendemos porque não observamos a vontade de Deus. Fizemos aquilo que fosse a nossa vontade. Olha o que o texto começa e continua a dizer: com aquele pedido o centurião demonstrou conhecer que Jesus agia sob a autoridade. E a autoridade de quem? Do Pai, que delegou a ele, e que depois, depois da cruz, ele delegou a cada um de nós. E quando essa situação acontece, no mundo espiritual, Jesus Cristo está ao lado do Pai, seu Espírito habita em nós, e nós estamos aqui nessa terra. E quando há uma situação de ser concordado, quando você faz isso, Cristo havia concordado, ele fez isso quando ele falou assim: vou ao inferno para tomar a chave da vida e da morte em prol dos meus filhos. Ele havia concordado. A mesma forma foi quando aquele centurião, sobre a autoridade de Deus, reconhecendo que ele era maior do que ele, chegou a este Deus e perguntou ao Senhor: olha, eu acho que aqui no texto, eu não mereço recebê-lo debaixo do meu teto, mas como eu sou um homem de autoridade, eu peço para alguém faça, digo, ele vai e faz, e eu sei que a coisa acontece, e eu vim aqui pedir para que o Senhor possa interceder, eu vim pedir ajuda para que o meu servo que está lá doente, que está paralítico, está numa situação terrível, diz o texto, o Senhor pudesse fazer com que ele tivesse a cura. E a Bíblia fala que Jesus disse aqui que ele nunca encontrou em Israel um homem com tanta fé, uma tamanha fé,
que só pela palavra, que gera milagres, é onde eu quero chegar. Jesus nunca pôs a mão no sentido de falar assim, eu vou orar ao Pai, estou clamando ao meu Pai para que cure essa pessoa, né, em nome dele, ou em meu nome. Ele nunca fez uma oração para um doente, ele simplesmente declarava a palavra: ser curado, levanta e anda. Agora, ser curado, toma a tua cama e anda. A palavra de Cristo, ela é poderosa. E o que você tem em sua casa, em suas mãos, esse conjunto de livros sagrados que foram canonizados, inspirados pelo Espírito Santo, há mais de 40 autores, é verdade. Jesus é o que cura, né? Então, é assim que funciona. Você entender que esta palavra é poderosa e maravilhosa, e ela, ao ser declarada, gera milagres. Eu quero que você guarde isso. A fé, né, de crer nesta palavra gera milagres. A fé de crer nesta palavra, a palavra de Deus, gera milagres sobre a nossa vida. Com esse pedido, o centurião demonstrou, primeiro, reconheceu que Jesus era a sua autoridade. Segundo, ele não duvidava do poder da palavra daquele que era autoridade. Então, ele recebeu. E a palavra de Deus nos mostra, e depois você lê a história, que aquele servo do centurião foi curado. Jesus confirmou que aquele centurião havia crido, não duvidou da palavra e recebeu a cura que ele pediu para o seu servo. Agora a gente olha aqui o texto. Se nós crentes, por meio de quem Deus opera milagres, se nós que estamos ao lado do Senhor Jesus, agimos para tomar posse das coisas que nós declaramos, né, com poder, né, com verdade, então nós temos sim que crer e saber que esta fé gera milagres ao nosso coração todas as vezes que nós falamos desta palavra. Por quê? Porque nós engajamos em algo tão precioso que nós sabemos como funciona a batalha espiritual. As coisas acontecem no mundo espiritual em primeiro lugar. Depois ela está nos nossos pensamentos, onde nós pensamos e damos a direção para que o nosso coração reaja e devolva ao raciocínio para que se tome a conclusão final. Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. Eu vou nessa direção. Eu vou na outra direção. Pensou, decidiu, mas antes disso, o mundo espiritual se moveu. O mundo espiritual tomou a situação para que você vivesse um dia abençoado, ou você entregasse então esse dia à mão daquele que iria te atormentar o tempo todo, que é o nosso inimigo. Por isso a fé, ela é preciosa. Se você crê, se você sabe que ele opera milagres, que você sabe que a palavra de Deus transforma. Quando você ora a ela e fala que a palavra do Senhor, ele disse: eu sou a cura, tome a cura. Eu sou aquele que te livra do vale da morte, creia. Eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que toco, eu sou aquele que eu posso interagir, eu posso intervir no processo que está acabando com a sua vida, em qualquer momento, em questões de segundo, porque eu sou Deus. E você crê nesse Deus, e a palavra aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Quando você crê na palavra, você precisa entender que você não está só, que você não está só, que você verdadeiramente sabe que o Senhor te apoia, que o Senhor está comigo, que o Senhor está com você, e Ele vai dar ordem aos seus anjos. Esse meu neto que estava aqui comigo, que saiu, Mason, ele sempre fala assim, ele estava aqui escrevendo aqui, naquela luzinha dele: Jesus é amor, Jesus cura, Jesus é amor. Na letrinha dele, nos rabiscos dele, ele estava lá dentro falando para mim: eu vou, quando o senhor for lá na live, eu vou falar que Jesus é amor, que Jesus cura, que Jesus é isso. Tem aprendido a andar nos caminhos do Senhor, e eu tenho certeza que vai em algum momento ter a sua vida transformada, vai entregar a sua vida ao Senhor 100%, com consciência, com consentimento, e vai viver os milagres de Deus, assim como nós fizemos em algum dia, porque cremos na palavra que saiu daquele altar e disse: quem quer vir a Jesus, levante a sua mão. Quem quer entregar a sua vida ao Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em Mateus: se eu confessar Deus perante os homens da terra,
o Senhor Jesus confessará os nossos nomes diante do seu Pai. Então nós temos que obedecer à palavra de Deus, devemos obedecer à vontade de Deus. Nós devemos seguir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos trouxe a direção, e nós não podemos parar de perseverar nessa caminhada final, em ficarmos firmes diante do Senhor e obedecer a sua palavra. É momento de nós vivermos um ciclo de colheita nesses últimos dias. Se nós olharmos atentamente e voltarmos a receber a palavra de Deus com fé, em ouvi-la, ao ler, em ouvi-la, quando nós aqui somos o instrumento de Deus para fazer com que chegue até você, porque essa palavra tem que chegar àqueles que estão carentes, e eu e você muitas das vezes estamos carentes em algum momento na nossa caminhada e precisamos ouvir a palavra, para que tenhamos a direção, se você me entendeu. Mas tem pessoas que estão carentes, estão caídas, precisam de ajuda porque não tem nenhuma orientação pastoral, não tem nenhuma orientação de estar na igreja, na sua família está uma confusão completa, e quando a palavra de Deus diz, levanta-te, eu serei contigo, eu farei mudanças, eu farei com que haja uma transformação, e você conta esta palavra, você lê esta palavra, ela vai mudando o coração da pessoa, porque a pessoa tem fé que Jesus é Filho de Deus, e que Jesus veio a essa terra para buscar e a salvar aqueles que haviam e estavam perdidos. Aqui no texto, nunca antes houve tempo tão propício para que nós possamos exercitar o que? A nossa fé, na autoridade de Deus. À medida que Deus vai te dando fé, vai te colocando de pé, vai te fortalecendo, vai visitando a tua vida, você vai ter uma intimidade com Ele, Ele tem falado com você audivelmente, Ele tem falado com você através de sonhos, Ele tem falado com você através de visões, e por causa disso, você vai orando, e essas orações vão gerando milagres, por causa da fé que está dentro de você, em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós tomamos posições como esta do centurião, eu não preciso tocar, eu não preciso ver, eu creio e tomo posse da palavra de Deus, e pela fé eu declaro que todos os problemas que possam estar ao teu redor, te fazendo com que você tenha aí tristeza no teu coração, porque vê a tua família está de repente sendo destruída, os filhos sendo destruídos, problemas financeiros, problema no casamento, não importa onde, esta palavra que eu estou te dando hoje, assim como Jesus falou com o centurião, assim o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você. Tome posse da tua cura na enfermidade, toma posse para quebrar este ciclo financeiro de dificuldade, toma posse de saber que o Senhor vai aniquilar todos os inimigos espirituais que estão vindo contra a tua vida. Toma posse, porque na autoridade de Jesus, que está sobre o seu Espírito, que está e habita em nós, o Espírito Santo de Deus, nós estamos dando uma ordem. Satanás e todas as suas armações caiam por terra agora. Tira a tua mão deste corpo, trazendo enfermidade agora. Tira as tuas mãos desse ciclo financeiro, fazendo com que essa pessoa não prospere agora. Eu declaro cura, eu declaro a prosperidade do Senhor, eu declaro a bênção do Senhor, por causa da palavra de Jesus, do nosso Deus, que está viva entre nós, e ainda tem o seu poder e seu efeito, porque assim como foi dito lá em Isaías 55, quando a chuva cai, para trazer ali sobre a terra a semente, para que se brote, para que possa florescer, não volta vazia, aquilo que foi lançado, assim é a palavra de Deus, ela não volta vazia, e eu declaro que hoje começa uma transformação, um reboliço, dê o nome que você quiser, Deus está soprando, para que tudo volte ao seu lugar, e você tenha paz, e este mês de julho seja um mês onde você vai viver as bênçãos do Senhor, muito mais daquilo que você já tem vivido, visto e ouvido. O Senhor te abençoará de uma maneira poderosa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu creio na palavra, eu creio no agir de Deus,
E a palavra do Senhor diz que nós podemos provar que Jesus de fato está vivo, com o seu poder do Espírito Santo, nos enchendo e nos trazendo o fluido do teu Espírito sobre nós, através de nós, para que as pessoas doentes sejam curadas e tomem verdadeiramente o seu caminho de bênção e de verdade. E por isso nós declaramos e exaltamos o nome de Deus e damos glórias a Deus, porque é Ele que realiza, é Ele que faz. E aí, por causa de tudo isso, eu começo a entender que a minha fé ela está muito ligada, né, ao poder dinâmico, ao poder de agir, de ser encorajado, de não ter medo de todas as coisas e fazer com que a bênção do Senhor venha sobre a minha casa quando eu acordo e tudo mais. Aí o inimigo se levanta e você vence a batalha, você vence o inimigo, mas tudo isso está por quê? Porque além desta fé que gera milagres, antes dela vem a obediência, a obedecer à vontade de Deus. E saber qual é essa vontade de Deus. Quando eu faço isso, quando eu cumpro isso, quando eu vejo o poder de Deus agir, quando eu vejo que eu preciso estar firme e constante na caminhada com Cristo, Mateus capítulo 7, ele começa a relatar que a vontade de Deus é nos fazer prosperar, que a vontade de Deus é conhecer as suas promessas, conhecer as promessas de Deus e tomar posse delas pela fé, porque eu obedeço e eu faço a vontade de Deus. É preciso lembrar que Deus é a fonte da nossa provisão. Se eu tenho força para o trabalho, se eu tive condição de estudar, se fui capacitado, tudo porque Deus permitiu e veio da mão dele e te deu habilidade e a provisão veio da mão dele. Precisamos pedir sempre a Deus com fé, crendo, para que nós possamos de verdade receber. Se eu aplicar esta palavra, se eu aplicar a estratégia de Deus que Ele usou para vencer Satanás, através da palavra quando ele foi tentado lá no deserto, o que pode acontecer comigo? O que aconteceu com o Senhor Jesus? Venceu todas as batalhas, foi um líder, foi mestre, Senhor dos nossos exércitos, é o nosso Deus, né? E que trouxe sobre o seu filho a autoridade para que viesse e nos entregasse a igreja. Mas se nós obedecermos e fizermos a vontade de Deus, o que vai acontecer comigo? Nós vamos ter o poder de Deus liberado sobre nós, numa intensidade de saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ela se faz sobre nós, porque essa é a vontade dele, para que nós possamos ter autoridade sobre o pecado, sobre a mentira, sobre as doenças e sobre o poder de todas essas potestades malignas que possam se levantar contra mim, com você. Olha como é poderoso. Se eu fizer a vontade de Deus, se eu obedecer à vontade de Deus, eu já começo a receber plenitude deste poder, a sua força total para vencer todas essas questões. Quando eu obedeço à vontade de Deus e gero em mim uma fé que gera milagres, eu começo a viver o quê? Eu começo a sair vitorioso de todas as circunstâncias difíceis que vão aparecer, já passaram, já se apresentaram e vão se apresentar contra a minha vida. E é por isso que eu tenho que tomar posse. Sim, é verdade, Bárbara, eu tomo posse. Nós tomamos posse dessa verdade. E nós passamos todas as provações e as dificuldades sabendo que a vitória está em nossas mãos. E enfrentamos porque sabemos que a vontade de Deus é que você seja vitorioso. Quando eu recebo e eu faço a vontade de Deus e obedeço à vontade de Deus, eu tenho vitória sobre as obras de Satanás. Aleluia! Diga aí no seu espírito, glória a Deus, aleluia, porque isso é uma verdade. Você terá vitória sobre todas as setas inflamadas, 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor. Eu obtenho vitória definitiva sobre certas circunstâncias. E eu começo depois a desfrutar a recompensa de que essa obediência à vontade de Deus produz na minha vida. Se fosse fácil entregar 100%, nós não teríamos tantas lutas, mas a luta ela vem porque quando você decide fazer a vontade de Deus, quando você decide agir desta maneira, Deus vai te abençoar. Mas se você não agir assim, você não vai conseguir vencer circunstâncias, principalmente na qual precisa de muita obediência
em ver e ouvir, entender a vontade de Deus, para que onde você pisar, a planta do seu pé, onde você colocar a mão, você seja próspero diante do Senhor. Mas mesmo você estando com a sua paz, a sua vida em paz, tranquila, não pare de entender que o inimigo não vai tentar te destruir. Vai tentar colocar barreiras maiores, situações maiores, para que você não vença. Mas você sabe disso tudo. E é por isso que você começa a buscar a presença de Deus e a entender a sua vontade em todos os aspectos. Irmãos, quando a gente fala que as coisas começam no mundo espiritual, nós precisamos entender que há um comprometimento da nossa parte para com o Senhor Jesus. E um comprometimento total de um exército de Deus, de igreja que ora, você igreja, orando, clamando, buscando a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia sobre a nação, a região, o lugar onde você está. Porque você vai se comprometendo com a obra de Deus, com aquilo que Deus te deu de graça. Você quer entregar aos familiares, você quer entregar às pessoas, porque você sabe que é assim que Deus vai agir, né? Transformando aqueles que você sabe que são seus queridos, que estão fora da vontade de Deus, não têm obedecido ao Senhor, e por isso têm sofrido consequências, e que no final dela você sabe que não vai levar eles ao céu. Por mais que eles possam ter a sua vida, né? Tá tudo certo, eles precisam entender e aprender. E a palavra do Senhor nos ensina também que nós precisamos crer naquilo que é confiar nos recursos ilimitados de Deus, para a saúde e para a cura, para atendimento, orientação, para a vida próspera financeira. Eu preciso tomar posse desses recursos que são ilimitados e viver o exemplo da igreja, reconhecer que existem espíritos malignos, saber que esses espíritos estão para poder te destruir, matar, te roubar, te enganar, compreender que o diabo, ele faz com que ele deseja te destruir, ele deseja te matar. Essa é a grande verdade. Localizar ele, localizar a sua entrada, aonde você deu a brecha, fechar, realmente anular isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que você possa fazer a vontade de Deus, vencer o dia mal, receber a recompensa, porque a palavra jamais volta vazia. Ela permanece dentro dos nossos corações. Eu quero que neste momento você feche os teus olhos. Onde você está? Na sua casa. Preste atenção, com os seus olhos fechados. Quando eu conheço a plenitude de Cristo, por meio da oração, quando eu conheço o agir e o poder de Deus, quando eu uso esse instrumento chamado oração, eu desfaço toda obra do maligno. Eu começo a ser uma pessoa ofensiva. Vou para o ataque contra o inimigo. Localizei no meu casamento, localizei nas minhas finanças, localizei na minha saúde. Então eu vou ofensivamente lutar para vencer e guerrear aquele que está vindo com a sua força. Nós não sabemos quanto tempo nós precisamos batalhar na oração. O que nós sabemos que se nós fizermos estar em obediência ao Senhor e entender que na plenitude de Cristo, né, vem essa plenitude através da oração, você se levanta, você busca força, como você está fazendo agora com seus olhos fechados, declarando ao Senhor: eu tomo posse, Senhor, e uso esta arma da oração para declarar: enfermidade, você não vai mais permanecer no meu corpo. Problema financeiro, as portas vão se abrir. Eu terei os recursos para poder cumprir com as minhas obrigações e poder dar o melhor à minha família. Em nome de Jesus, o meu dom, aquilo que tu me deste, eu não vou deixar paralisado, eu vou avançar, eu vou ser uma testemunha viva do Senhor, para pregar no mercado, no posto, dizer que Jesus te ama. Quando você fala isso, as pessoas abrem um sorriso, sabe por quê? Porque de verdade é isso que acontece. Jesus nos amou de uma tal maneira, Deus nos amou de uma tal maneira, que deu o seu Filho Jesus para que morresse morte de cruz. E morreu para pagar um preço para mim e para você, e aquelas pessoas na sua luta diária. Às vezes ouvem uma palavra: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero declarar: se você confiar em Cristo, que morreu na cruz por você, você terá vitória. Persevere, lute. Quando alguém te dá uma oportunidade, fale assim:
persevere, lute. Jesus está ao seu lado. Se você buscá-lo, você vai encontrar em Jesus a força necessária, através do Espírito Santo de Deus, que você não está vendo, mas está dentro de você. Que às vezes você não consegue enxergar, você não andou com Jesus, mas pela fé em Deus, no Filho e no Espírito Santo, você entende que todas essas coisas foram criadas por Ele. Pai, este é o momento que nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que nós nos propomos no dia de terça-feira, quando nós entramos nesta live, nós falamos no nosso coração, Senhor, existem essas situações, existem essas causas, vou entrar para te agradecer, quero estar para ouvir a tua palavra e me enriquecer com esta palavra, a acrescentar. Hoje eu aprendi que se eu tiver uma fé verdadeira, esta minha fé gera milagres pela palavra, como aconteceu com aquele centurião. O bispo está orando, eu estou orando, o teu Espírito está aqui. E se eu declarar a palavra ao meu problema e renunciar ao meu pecado e renunciar às situações por causa da palavra, eu serei atendido em nome de Jesus. Não se esquece nunca de declarar o nome de Jesus, pois Ele é o transformador através do seu Espírito. E quando nós buscamos a Ele com vontade, com fé, a fé que gera realmente milagre, então assim como Jesus combateu o inimigo com a palavra, nós vamos aprender a combater o nosso inimigo também com a palavra. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Ele vai dizer, não, olha aí, ainda não aconteceu, olha a demora, olha isso ou aquilo, mas Deus, Senhor Jesus e o seu Espírito Santo, que no plano de salvação, desde o princípio de todas as coisas, estavam juntos, permanecem juntos na sua trindade, e nós vamos adorar a esta trindade maravilhosa, e vamos poder glorificar ao Senhor, fazendo com que toda incredulidade acabe neste momento, que você possa viver a palavra, que você possa crer na palavra, que você possa denunciar o mal e o inimigo através da palavra do Senhor. Jesus não enfrentou o inimigo sozinho, Deus estava ao seu lado. Você não está sozinho, Jesus está ao seu lado, o Espírito Santo está em você. Basta você clamar e o mundo espiritual vai se mover em favor da sua vida. Você pode e vai vencer Satanás. Diga isso ao teu coração. Você pode e vai vencer a circunstância financeira. Você pode e vai vencer circunstâncias sentimentais. Você pode e vai vencer o inimigo que está vindo contra a tua vida, ou todos aqueles que você nem imagina, que estão te odiando, te invejando, fazendo coisas contra você. Cai por terra, porque a palavra do Senhor me garante, quando eu estou preparado, quando eu conheço o meu inimigo, então eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque eu uso a palavra de Deus e nada neste mundo pode paralisar a minha e a sua caminhada. Encare qualquer circunstâncias difíceis como uma grande oportunidade para Deus agir com milagre. E eu declaro sobre a tua vida tempos de milagres, dias de milagres, dias de visitação da parte do Espírito Santo de Deus, por causa da sua palavra, que Ele diz que não te deixou só, estará com você até o final de todas as coisas e o término desta terra, para que você possa reinar com Cristo. Que a tua casa seja alcançada e abençoada neste momento. Nós ainda continuamos orando pela Bruna, aquela menina que teve câncer, linfoma entre os pulmões. Vai começar aquela questão das idas ao hospital para quimioterapia, mas nós já pedimos ao Senhor que a mão dele esteja sobre esta moça, trazendo o Senhor aquilo que ela tem como certeza, que é a cura, porque ela confia no Senhor e confia na tua palavra. Também sobre a mãe da Socorro, para que nesse novo ciclo, Senhor, depois que ela amputou a sua perna, que ela possa, Senhor, adequar todas as coisas e glorificar a Deus pela vida que o Senhor permitiu e concedeu a ela. E por tantos outros que estão aí na sua família, nos seus pensamentos, com enfermidades crônicas, com dores, neste momento nós declaramos a palavra e tomamos posse. O Senhor Jesus levou naquela cruz as nossas enfermidades e as nossas dores. Receba alívio no teu corpo agora. Toda a questão maligna, doenças malignas, saia do teu corpo em nome de Jesus. Aquelas que estão localizadas, que estão sobre tratamento, que o tratamento e o poder miraculoso de Jesus
invada a sua vida agora e pela fé, tendo graça da parte do Senhor, seja visitado o teu corpo, para que você saiba que os anjos do Senhor estão ao teu favor, para lhe trazer alívio e a cura totalmente. Em nome de Jesus, receba a bênção e esta palavra, pois ela jamais volta vazia. Lembra do texto de Isaías 55? A chuva caiu e ela vai fazer com que a semente brote, e ao brotar ela traga e produza fruto. Assim é essa palavra caindo, a semente no teu coração. Creia como centurião, declare a palavra de Deus e a tua vitória, e creia tão somente, ore com fé, e você verá a bênção do Senhor. Assim, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta noite, agradecer por esses que estão aqui já, Senhor, ao vivo conosco, e aqueles que vão nos ver e ouvir num outro momento, quando compartilharmos esse vídeo, que eles sejam abençoados e tocados pelo poder genuíno desta palavra viva e eficaz. Eu oro e abençoo os teus filhos para uma noite de descanso, e amanhã o início da semana, para que eles estejam fortalecidos no Senhor, vitoriosos em tudo aquilo que o Senhor permitir que eles realizem e que eles vivam no dia de quarta-feira. Assim eu oro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você, uma boa noite. Nos veremos na quinta-feira, para a honra e glória do Senhor. Que você tenha uma semana de vitória. Assim eu quero declarar sobre a tua vida por causa da palavra do Senhor. Amém.